Está entrando no ar. Encontro com a Justiça. Com o desembargador Ciro Darlan. Bom dia, ouvintes queridos da Rádio Família FM. Estamos aqui para mais um programa Encontro com a Justiça. O programa de hoje promete ser de altíssima qualidade. Nós trouxemos aqui para a nossa entrevista e para conversar com os nossos ouvintes através dos telefones 30790952, 30790938. Mandem já suas perguntas e participem deste programa onde nós vamos tratar de um tema muito delicado: a violência contra a mulher. E a nossa convidada de hoje é uma das pessoas mais cultas e mais inteligentes do Judiciário do Rio de Janeiro, a nossa maior representante nessa matéria do combate à violência doméstica. É um nome nacional, é a juíza Adriana Ramos de Melo. Ela é juíza do Juizado Especial da Violência Doméstica, a maior especialista na Lei Maria da Penha, e também para estar aqui conosco, para ter o contraponto, para falar da sua experiência, da sua vivência, uma mulher de comunidade, uma mulher que vive a violência com essa intensidade, a nossa querida amiga Rose Costa, que é funcionária do AfroReg. Estamos aqui, como sempre, os nossos apresentadores, nossos co-apresentadores, o juiz João Batista Damasceno, o cientista político, o escritor, e a quem eu já dou a palavra para saudar as nossas convidadas. Bom dia, desembargador Ciro Darlan. Bom dia, Rose. Bom dia, minha companheira na magistratura Adriana Ramos, desembargador Rogério, ouvintes do programa Encontro com a Justiça. É um prazer muito grande estar aqui hoje debatendo essa questão. Evidentemente, evidentemente não. Nós temos aqui um contraponto, né? Ou talvez uma complementação, talvez seja complementação mesmo. Essa questão da violência, né? A violência que a mulher convive, né, e sofre, né, no âmbito doméstico, e essa outra violência, que é quase uma socialização para a violência, que é essa que se vive na comunidade, né, que nós estamos vivenciando neste presente momento da maré, em que crianças de 4, 5 anos sendo revistadas, né, com a mão no muro, mãozinha para o alto, e sendo revistadas, né, por policiais armados e com as suas carapaças. Isso não pode deixar de ser visto como uma socialização para os abusos que se vai sofrer ao longo da vida, notadamente nessas comunidades, né, e na periferia. Então, né, um prazer muito grande estar aqui. Sejam bem-vindos, né, Rose e Adriana, né, e vamos começar o nosso bate-papo aqui com os nossos ouvintes e com os presentes. E também na apresentação deste programa, o desembargador Rogério de Oliveira, a quem eu dou o meu bom dia e passo a palavra. Bom dia, Ciro. Bom dia, meu colega Damasceno, minha queridíssima amiga Adriana, Roseni. Eu quero aqui elogiar o Ciro como condutor desse programa, no sentido dele tem uma habilidade ímpar de unir os extremos. Nós temos aqui a magistratura, a juíza, e nós temos aqui a comunidade presente. Então, nós, através desse programa, que é o Encontro com a Justiça, nós possibilitamos que os dois elos, né, se toquem e possamos criar aqui uma integração maior, como resolver esses conflitos que são realmente assustadores. Então, parabenizo a sua iniciativa, Ciro, e queremos que o programa seja o melhor possível para esclarecer nossos ouvintes aqui. Em seu artigo dessa semana, o nosso grande escritor Zuenir Ventura, né, das Cidades Partidas, ele escreveu que mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. São preconceitos tão arraigados, não são palavras do Zuenir Ventura, vamos esclarecer, está no artigo dele, entre aspas, e ele comenta: são preconceitos tão arraigados que mesmo a Lei Maria da Penha, considerada no gênero a legislação mais avançada do mundo, não conseguiu baixar o femicídio. Bom dia, minha querida amiga, doutora Adriana. É um prazer muito grande tê-la aqui no nosso programa. Tenho certeza que os nossos ouvintes ganharão amanhã de hoje com a sua cultura, com a sua inteligência, com seus esclarecimentos, sobretudo com a sua experiência. O que a senhora tem a dizer, como a comentar esse artigo tão bem escrito pelo Zuenir Ventura? Bom dia, Ciro, bom dia, Damasceno, Rogério, meu querido amigo, Rose, bom dia, queridos ouvintes.
esse artigo do Zueni, na verdade, também já vinha, né? A gente já vinha comentando, porque muitas pessoas estão dizendo, mas por que aumentou tanto o feminicídio ou femicídio, que existem essas duas denominações, né? Por que a Lei Maria da Penha não diminuiu o índice de assassinato de mulheres? E aí eu pergunto, desde quando, né, uma legislação tem esse poder de terminar com a criminalidade? A criminalidade é intrínseco à sociedade, então não veio com essa intenção especificamente. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei que veio proteger a mulher em situação de violência, mas é uma lei protetiva, não é uma lei, digamos assim, que tenha esse cunho tão punitivo quanto muitos colocam, porque é uma lei que apenas 5 artigos falam basicamente a questão penal, o resto, a maioria dos dispositivos da lei é uma lei que tem vários mecanismos de proteção, tanto no âmbito do executivo quanto do judiciário e do legislativo também, que propõe alterações legislativas na proteção à mulher. Então, em relação a essa questão do femicídio, eu acho que é um tema que a gente pode discutir aqui, né? O Brasil ainda não conversou, né? As comunidades, as pessoas ainda não debateram muito o que seria o femicídio. É bom, em primeiro lugar, a gente esclarecer isso, né? O femicídio seria o assassinato de mulher por sua condição de mulher, ou seja, é intrinsecamente a violência de gênero, né? Aquela mulher que é morta por ser mulher, tá? E isso é importante porque o femicídio não pode ser considerado femicídio aquela mulher que é morta, por exemplo, na violência urbana, por exemplo, num assalto, né? Que poderia ter sido morta, tanto uma mulher como um homem, um idoso. É aquela mulher que foi morta por sua condição de mulher. E aí tem várias formas de femicídio, que é o íntimo, o não íntimo, que é o femicídio social também, que é quando aquela mulher busca um apoio do Estado e não obtém também, cultural. Né? Tem várias formas de femicídio, mas só respondendo aí a sua primeira colocação, a Lei Maria da Penha não tem esse viés, e essa pesquisa que eu acho que o Zueni cita aí, do IPEA, que saiu recentemente, né, que eu trouxe aqui, né, que é uma pesquisa de percepção da sociedade sobre a violência contra a mulher, que ela foi divulgada recentemente e gerou uma grande repercussão, porque 63% dos brasileiros que responderam a essa pesquisa concordaram com a frase: mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. Tem acredito eu, aí alguma falha metodológica nessa pesquisa, mas só para a gente debater aqui como a nossa sociedade ainda é machista nesse sentido. Então, a mulher que usa, digamos assim, uma mini saia, um top, ela estaria então provocando o estupro, que é um absurdo, né? A gente pensar. A questão do topless no desfile de carnaval e na praia, é a mesma coisa, é uma hipocrisia. Então, assim, a mulher, ela não pode se vestir, quer dizer, ela não é dona nem do seu corpo, do que ela pensa, ela tem que agir de acordo aí com os papéis, ou melhor dizer, que a sociedade impõe a ela, que é aquela mulher recatada, aquela roupa comedida, a mulher não pode falar alto, mulher não senta assim, mulher não faz assim. Então, essa pesquisa denota o machismo aí que impera na nossa sociedade, só que ela está gerando aí, eu vou abrir aqui para ouvir, né, o que os colegas aqui acham, inclusive a Rose também, mas assim, essa pesquisa aí, as perguntas é que elas foram muito polêmicas, mas, né? Adriana, você está levantando a questão das relações sociais, e que tem quase definido aqui uma supremacia do homem nessas relações. Eu, enquanto você estava falando aqui, eu acessei aqui a internet e baixei aqui a música Gol Anulado do João Bosco e Aldir Blanc, né? Que é uma música, né? Quando você gritou o Mengo no segundo gol do Zico, tirei sem pensar o cinto e bati até cansar. Ou seja, a mulher até para torcer tem que torcer pro time do homem. E ele termina, né? A música termina dizendo, né? Que ela agora é Vasco doente, né? Então, que é exatamente isso, né? O tipo de relação que se estabelece no seio da sociedade de quem é que manda,
né? E no final das contas as mulheres morrem, né? Porque nessa disputa, né? Nessa disputa, que não é nem disputa, né? Nessa subordinação da mulher, né? Na música Gol Anulado, né? A mulher grita Mengo e ela sofre a violência e no final ele termina dizendo que o casal vive feliz e ela é Vasco doente. O pessoal acha engraçado. E a música retrata isso, né? Essa subordinação, né? Que as mulheres entram, né? Nessas relações e o que é pior. E aí esta é a minha questão. Que doença é esta, né, que leva as mulheres a entrarem nessas relações e viverem essas relações e a torcerem para o time do marido e a entenderem que ele agrediu na primeira vez, ainda que levemente, mas foi só porque estava com um problema, ou mais severamente depois, mas porque o time perdeu, ou mais severamente depois porque ele estava com um problema no emprego, até chegarem a morrer. O que leva também as mulheres a viverem as relações, subordinarem esse tipo de relação. Sua mulher torce pelo seu time, não? Rapaz, ninguém torce meu time, nem meu filho. Ninguém quer torcer pro América. Ai, América, eu adoro esse time. Vamos ver como é que é a Rose. A Rose é nossa convidada. Ela mora em comunidade, vive há muitos anos em comunidade, tem toda essa experiência. Rose, como é essa questão da violência contra a mulher nas comunidades? Existe muito? É uma coisa só de pobre? Ou você tem visto isso na sociedade como um todo? E como é que é a reação da mulher na comunidade quando ela é vítima de violência? Bom dia a todos. Eu nasci e me criei na comunidade de Vigário Geral e eu fui líder também daquela comunidade e como líder muitas pessoas vinham me trazer muitos problemas para que eu pudesse resolver, problemas familiares. Muitas das vezes elas apanhavam e a gente tentava resolver da forma na comunidade, como líder. Chamava o esposo e ela para ver onde que estava o erro e perguntava se ela queria se separar ou não. Geralmente nunca queria se separar. Não, elas amam esses homens, né? Nunca queriam se separar e queriam ficar juntos. Quando não, eu quero me separar, uma semana depois estavam juntos novamente. Então é um pouco complicado. Em relação à roupa, foi falada em questão da roupa, eu acho que a roupa não influencia em nada. Tem pessoas que são arrancadas de ônibus, como vocês veem aí, são arrancadas de ônibus, são estupradas, são corrompidas e estão indo pro trabalho, sabe, estão com uma roupa decente. Eu acho que a violência está no mundo todo, não só na comunidade, também. Vocês ouvem, foi falado sobre música, né? Funk. Cara, eu fico bestificada. Que os caras estão falando música que estão acabando com a vida da mulher. É verdade. Que tá fazendo isso, que tá botando ali e aqui, e as pessoas acham normal. Dança aquela música ali e cantam e bate palma. Eu acho que aquilo ali não é normal. E eu acho que em relação à violência doméstica, eu já passei por isso. Por 2 vezes. Eu passei quando eu tinha 13 para 14 anos, de 13 para 14 até os 15 anos. Eu, muito nova, era uma criança, na verdade. Eu fugi de casa porque minha mãe era alcoólatra e meio que me jogava para roubar. Aí o que eu fiz? Eu fugi de casa e fui morar com um homem que eu não conhecia direito na comunidade. Só que esse homem me batia todos os dias. Eu usava cheirinho da Loló, porque esse homem me dava uma garrafinha para me usar todos os dias. Depois eu vinha engravidar desse homem. Ele me deixava dias sem comer, por incrível que pareça. Me deixava dias sem comer, me botava para roubar, para dar dinheiro a ele. Eu agradeci a Deus quando ele morreu. A minha segunda violência foi em casa, porque eu acho que é uma violência. Quando você... Isso daí eu acho que já é uma violência verbal. Quando você mora com uma pessoa, tem um companheiro, qual você gosta, se dedica, você tem filhos, que eu tinha filhos com ele, tinha uma filha com ele, e os outros filhos não eram dele. Ele dava tudo para os meus filhos, tudo. Mas eu, Rose, eu sofria muito na mão dele, porque ele chegava em casa, tem coisas que não dá nem para falar na rádio, ele chegava em casa de um estado, quando eu ia reclamar,
Ele me xingava de tudo quanto é nome. Eu sei que tem muitas mulheres que passam por isso. Eu era humilhada de tudo quanto é forma que vocês possam imaginar. Não tinha possibilidade de recorrer a nenhum órgão, nada. Eu não podia, porque na verdade eu devia justiça. Olha só pelo que eu passei. Eu contei a história de que minha mãe era alcoólatra. Na minha infância toda, eu fugi de casa, pra não ficar em casa. Fui morar com esse homem, né? Eu já tinha uns 20 e poucos anos, pra 30. Na verdade, já tinha sido presa, devia cadeia, estava evadido da semiaberta. Quer dizer, eu não tinha muito recurso. Você não podia procurar nem os seus direitos, não porque podia, você ia se expor. Não podia procurar direito nenhum. Mas a comunidade tem ciência de que existe uma lei que protege a mulher, que pode recorrer ao justiça? Tem sim. Tem ciência. Hoje, atualmente, tem, né? Tem, atualmente tinha. Na minha época, não. Tá. Na sua época não tinha nem a Lei Maria da Penha. Não tinha. Mas a comunidade percebe que mudou ou para ela fica a mesma coisa? Percebe que mudou, mas não acredita. Mas ela tem acesso a essa mudança ou também não? Algumas têm. E procuram? Muitas vezes não. A maior parte das vezes A não. justiça ainda está muito distante da população. Mas além da Mas vou te justiça. falar por quê. Mas além da justiça estar distante, medo. ainda tem a questão do tráfico. Né? Elas têm medo, é isso que eu ia falar. Elas têm medo. Porque querendo ou não, vai chamar a polícia para dentro da comunidade. Bom, a presidente Dilma deu apoio a uma mulher que criou uma campanha contra o estupro, uma campanha nacional. É uma atriz que fez um topless perante o Congresso Nacional, e ela disse que fez isso mesmo para poder chamar a atenção para essa forma de violência. E uma pergunta já vem das nossas ouvintes aqui através do telefone 30790952, 30790938, que diz respeito a essa campanha apoiada pela presidente Dilma. A Josivan de São Gonçalo, ela já pergunta aqui: como é que fica no Oriente Médio, onde as mulheres são estupradas e andam de burca? Lá o estupro é considerado crime, Adriana? Essa campanha, ela é um movimento que começa assim: não mereço ser estuprada, independente de estar usando uma burca ou de estar usando ou estar fazendo um topless. Nenhuma mulher, na verdade, pode sofrer ou tem que ser submetida a nenhuma violência, seja sexual, seja psicológica, seja física. Isso é importante ressaltar. Agora, esses países do Oriente Médio e também alguns países da Ásia, né, a violência sexual, ela não é punida em alguns países. Em alguns são, mas a maioria não existe, digamos assim. Até existe a lei proibindo, mas não existe investigação. A cultura, né? E não existe a punição desse agressor. Então a mulher, ela não tem Estado, mesmo, né? pelo Estado, ela não tem como recorrer. Porque todo o sistema judicial, ele é preparado, porque é muito importante a gente falar que não basta a lei, né? Ter uma lei não quer dizer que todas as mulheres, a partir de agora, terão acesso a essa lei. O que a gente precisa é mudar todo um sistema de educação e o pensamento, né? As instituições têm que funcionar. Todas as instituições têm que funcionar. Então, assim, em alguns países é muito complicado. Você tem, por exemplo, países em que existe o estupro coletivo. O que é isso? Mulheres que são estupradas, por exemplo, pela gangue que perdeu determinada guerra local, por exemplo. Países que vivem pela aldeia, pela aldeia. A gente não precisa ir para o Oriente Médio. A gente pode ir para Guatemala, por exemplo. Eu estive na Guatemala fazendo uma pesquisa sobre a questão do femicídio foi em 2012. E lá existem as marras, né? Que são grupos, como se fossem tribos, né? E essas tribos, elas entram em guerra por um determinado espaço geográfico, e aquela tribo, aquela marra que perde aquela tribo, qual é o grande, digamos assim, o que ela paga com essa perda dessa guerra? Ela entrega a sua filha menor para outra tribo. E essa menina, ela sofre o estupro coletivo, ela é obrigada, né? E todo o corpo dela é esquartejado e colocado na outra tribo, para dizer, como símbolo, na verdade, é um símbolo da derrota, né? E da vitória da vitória. Então, isso acontece hoje
Mas, Adriana, em países da América Central. Não, até na Europa, na guerra da Sérvia, né, houve um estupro de lado a lado ali das mulheres dos outros lados, entre os sérvios, os croatas, os bósnios. Que era a questão da limpeza étnica. Arma de guerra. Exatamente. O estupro, ainda hoje, é considerado arma de guerra. O rapto das Sabinas já é uma questão histórica. Né? Você tem aí, e você também não precisa ir muito mais longe, não. Assim, comentando aqui o que Rose falava agora, a gente tem muito estudo hoje no Brasil da questão da violência doméstica e familiar. Você vê que toda hora sai pesquisa, mas não se pesquisa as outras violências que as mulheres sofrem. Por exemplo, a violência urbana dentro de uma comunidade que impera o tráfico, né? Mulheres que ingressam no tráfico, geralmente por conta dos seus companheiros que as obrigam a participar daquela situação, ela não tem como denunciar o companheiro, como o Rose falou. Essas mulheres estão presas no sistema prisional e ninguém fala sobre Adriana, elas. isso é uma coisa que me chamou muita atenção nesse tempo, nesses 20 e poucos anos de magistratura. Como que as mulheres são dedicadas aos homens. Um homem é preso, forma uma fila, né? Na porta dos presídios, tem uma fila de mulher lá para vê-lo. É a mãe, elas não é a irmã, abandonam o homem preso, né? É a companheira, a namorada, a filha, a irmã, a prima, a tia, forma aquela fila de mulher para ver o cara que está preso. Aí você vai assim, vamos pro presídio feminino. Não tem fila de homem do lado de fora para ver a mulher. Homens, são muitos. Elas ficam abandonadas. E aí tem outra coisa, hoje a grande quantidade, né, tem um aumento. O Brasil nos últimos 20 anos aumentou a sua população carcerária em 400%, é a população carcerária que mais cresce no mundo, e aí tem um número enorme de mulheres encarceradas por tráfico, que é a companheira que está levando, né, um cigarro de maconha para o seu companheiro que está preso, né, e vai levar, ela entra como traficante, né? Então está crescente esse número, e decorrente dessa fidelidade, né, das mulheres aos seus companheiros. Eu tenho ficado muito espantado com isso. É isso que o doutor Damasceno está falando, é uma coisa com quem eu lido, né, como desembargador de uma Câmara Criminal, e é muito triste, é lamentável ver como as mulheres são vitimizadas também na criminalidade, né? Mulheres que são coagidas porque elas têm que levar para o marido aquela substância da qual ele é dependente, e muitas vezes com desrespeito à sua própria dignidade, levando isso nas suas partes íntimas, né? E elas são punidas novamente, são punidas pela sociedade, pelo marido que a impõe, que coage, e depois são punidos pelo próprio Estado judiciário, e com penas altíssimas, né? Como o desembargador, como o doutor Damasceno aqui mencionou, como traficantes, né? Uma coisa que tecnicamente sequer seria um ato ilícito, porque fazem isso sob coação. Sob coação, exatamente. Sob coação. E aí a Vanessa de Jacarezinho pergunta aqui para as nossas duas convidadas, ou ela faz um comentário: os traficantes são os justiceiros das comunidades. Se alguém tem algum problema em casa, basta denunciar para o traficante, que o chefe da boca dá um corretivo no agressor. Essa é uma outra forma de violência, né? Porque esse dono, chama-se o dono da situação, ele também escolhe a mulher que ele quer, faz daquela mulher a sua escrava sexual, quer dizer, acaba sendo mais uma forma de vitimização da mulher, não é isso, Adriana? Com certeza. Aliás, Adriana, aproveitando essa pergunta da Vanessa, tem uma outra pergunta aqui da Marcela de Copacabana, e aí eu gostaria de aproveitar muito a sua presença aqui. Como as pessoas devem denunciar quando são vítimas de violência? Quem deve procurar? Quais são os caminhos de proteção? Quais são os caminhos da justiça? Porque essa é a finalidade do nosso programa. O que acontece é o seguinte: depois eu observei, porque o juizado do qual eu sou titular, ele abrange grande parte das comunidades que foram pacificadas, né? Então, pacificadas ou ocupadas, enfim. Eu acho que é ocupado militarmente, ocupadas, né? Então, por exemplo, o que a gente observou? Que a Rocinha, por exemplo, né? Que é uma cidade, enfim. Eu quase não recebia mulheres da Rocinha. A partir do momento que ali houve a ocupação, enfim, eu passei a receber essas mulheres. E não é uma nem duas.
é uma quantidade enorme por dia de mulheres que eu recebi também muito lá de Vigário Geral. Então, o que eu tenho observado? E elas me falam, doutora, antes a gente não podia denunciar, porque o tráfico não permitia que a gente denunciasse, até porque a polícia ia ter que ir ali ao local. Então, a gente tinha que dar o nosso jeito, e o próprio tráfico ali, como a ouvinte colocou, é que dava um jeito na situação, digamos assim. Hoje não, hoje nós podemos ir denunciar, a gente vai ao UPP e aí nós somos encaminhadas à delegacia para efetuar o registro. Então, hoje, muitas mulheres vêm nos dizendo isso. Nossa vida mudou muito a partir dessas ocupações, dessas UPPs. Agora, é uma realidade difícil, por quê? Porque as UPPs ingressaram, né, nessas comunidades, mas a gente não vê ali a saúde, a gente não vê a educação, a gente não vê, então a gente só vê o militar. A gente só vê o Estado militar e não o Estado social. O que eu acho que isso é o que eu observo, né? Tá faltando o Estado social ingressar ali, né? Ter mais outros serviços, inclusive a justiça se aproximar mais ainda. Porque, Adriana, só um porém aqui, quando essa mulher vai denunciar, vai procurar o juizado, há um encaminhamento, a coisa vira mais um processo que vai levar mais 3 anos, 4 anos. E aí eu vou falar uma coisa muito interessante que está acontecendo e que foi implantado no primeiro juizado tem mais ou menos uns 6 meses, que é o seguinte: a mulher, ela denunciou, ela sofreu a violência, por exemplo, na parte da manhã, ela vai à delegacia e na delegacia ela é encaminhada diretamente para o juizado. Na mesma hora, se ela necessitar de alguma medida protetiva de urgência, por exemplo, afastamento ou alimentos, o que ela necessitar ali, que a Lei Maria da Penha preveja, ela vai com a cópia desse boletim de ocorrência diretamente para o juizado. Ali ela tem aquele atendimento e a medida protetiva sai em 2, 3 horas no máximo. Então, isso realmente facilitou muito, porque faz com que essas mulheres tenham logo a proteção que elas precisam. Então, eu tenho muito orgulho de falar isso, que por mais que seja uma lei que ainda é muito polêmica, eu acho que aqui o Rio de Janeiro a gente está dando um passo importante nesse aspecto, tá? Agora, as mulheres não tem mais que sofrer violência e ficar calada. Ficar calada, exato. As mulheres têm que denunciar. Por que eu falo isso? Porque, e aí o Damasceno colocou no início, mas por que essas mulheres se submetem à violência, ficam anos ali, não põe fim àquela relação? Porque muitas não conseguem, porque a violência, ela é cíclica, ela tem um ciclo. Ela começa com uma discussão verbal, vai para agressão física e depois tem a fase da lua de mel, que é o pedido de desculpas. E ela realmente acredita que ele vai mudar. É pai dos filhos, tem todo um sistema, tem toda uma família, tem toda uma educação que ela recebeu de que ela deve preservar a família. Então ela vai se submetendo, e muitas mulheres demoram de 7 a 10 anos para denunciar pela primeira vez a violência, tá? Este é um programa Encontro com a Justiça e nós estamos aqui numa manhã maravilhosa esclarecendo os nossos ouvintes sobre a questão da violência doméstica, como se proteger, e o programa está bombando tanto que nós acabamos de receber a visita e já vai sentar aqui à mesa do delegado Orlando Zacconi, um dos ícones da polícia do Rio de Janeiro. E como Encontro com a Justiça, algumas notícias do nosso Tribunal de Justiça. A Justiça condena mais 2 PMs pelo assassinato da juíza Patrícia Scioli. O ministro Joaquim Barbosa vai abrir um seminário no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, promovido pela Unesco, para debater conosco justamente a questão da liberdade de expressão. Então, do dia 7 de abril, a partir do dia 7 de abril, todos estão convidados. Às 16 horas vai ser a abertura. É promovido pela Organização dos Estados Americanos e pela Unesco e pelo Supremo Tribunal Federal, esse debate sobre a liberdade de expressão. O nosso tribunal foi escolhido para sediar este evento, justamente porque aqui no nosso tribunal nós temos
pecados mortais praticados contra a liberdade de expressão, onde não se pode sequer colocar um quadro na parede. Doutora Adriana Marinete de Vigário Geral, lá da nossa terrinha, Rose. Que proletário de Vigário Geral, né? Isso, e pergunta aqui. Dimensão proletária, mas... Depois de denunciar, como afastar meu agressor de mim? Conheci algumas pessoas que denunciaram, mas mesmo com medida protetiva, eles voltaram e continuaram agredindo. No intervalo nós estávamos falando exatamente isso, né? A efetividade das medidas. Fale sobre isso. A Lei Maria da Penha, então, a Lei Maria da Penha prevê várias medidas protetivas. Uma delas, e muito comum, é o afastamento do lar. Então, essa mulher, ela denuncia a delegacia. É importante ressaltar que ela pode denunciar em qualquer delegacia próxima à sua casa. Ela pode denunciar. É claro que as DEANs, elas, em tese, têm equipamentos melhores para acolher a mulher e tal, mas ela pode denunciar em qualquer delegacia, postular, falar com a autoridade policial, no caso o delegado, enfim, o inspetor que atender, que ela necessita do afastamento do lar. O juiz, então, tem o prazo, tá, para deferir essa medida ou indeferir. Deferindo essa medida, vai um oficial de justiça na casa dela, afasta esse homem do lar. Como é que ela faz? Leva para onde, por exemplo? Bom, ele tem ali que se socorrer dos familiares, tá? Na verdade, o juiz, ele não vai ficar avaliando para onde vai o sujeito. O que importa é que essa mulher relatou uma violência, ela tem que ser protegida. E é importante ressaltar que independe aí da questão patrimonial. A casa é do homem ou da mulher. Não se perquire naquele momento quem é o proprietário do imóvel. E sim, o objetivo da lei é dar proteção àquela mulher. Tá? O oficial de justiça vai lá e afasta o sujeito de casa. Se esse sujeito descumprir essa medida judicial, é importante falar que essa mulher ela deve voltar ao judiciário e informar isso. Se for o caso, registra novamente o descumprimento daquela ordem judicial e aí cabe a prisão preventiva que é prevista da própria Lei Maria da Penha, que prevê, em caso de descumprimento da medida judicial, cabe a prisão preventiva, tá? Isso acontece. Adriana, efetivamente, é importante dizer que você não precisa de advogado para isso. Ela pode ir lá direto. É o seguinte, a mulher não precisa de advogado, tá? Ela pode diretamente, não tem que ter nenhuma formalidade. Quem exigir formalidade está exigindo errado. A mulher, ela tem que ter direto ao juizado. Todo juizado aqui do Rio tem uma defensora pública da mulher, como tem para o homem também. Ali, o juiz recebe, então, aquele pedido até diretamente, independente de ter defensor, até o próprio Ministério Público Promotor pode pedir, ou ela diretamente. Doutora, licença. Pois não. Eu moro em comunidade e eu sei como isso acontece. Elas são agredidas quase todos os dias, frequentemente. Vamos supor que ela vai lá, faça essa queixa, só que o marido dela vai continuar morando na mesma comunidade. Então não tem como o policial ou o traficante, guarda-costas, né? Entendeu? Tá lá todos os dias. Como que faz? O que a gente tem feito aqui tem dado um bom resultado. A gente chama o agressor e a mulher e faz uma audiência. Nessa audiência, a gente coloca muito claro para esse agressor de que se ele descumprir aquela ordem judicial, ele pode ser preso. Eu faço muito uma audiência quando o sujeito é preso em flagrante, por exemplo, eu defiro a liberdade se a mulher não se opõe, afasto ele de casa e eu converso com ele. Olha, se o senhor retornar, o senhor então pode voltar à prisão. Dentro dos processos que eu tenho ali judicializados comigo, a gente tem um baixo índice de descumprimento de ordem judicial nesse sentido. Porque até o agressor o agressor de violência doméstica, o homem que agride a mulher, ele é um agressor, ele é um criminoso, digamos assim. Ele é um doente, né? Mas ele é diferenciado. Primeiro que ele confessa o crime na maioria das vezes. Segundo que ele tem pavor de ser preso como qualquer um, mas ele mais ainda, porque na prisão ele sabe que a situação dele não é confortável. Bate por motivo fútil. Então, geralmente, assim, um agressor diferenciado e quando ele sente ali o peso da Lei Maria da Penha, eles repensam muito suas atitudes. Eu posso dizer, assim, da minha experiência. Doutor Orlando Zacconi,
Como é a sua experiência como delegado? Quando a mulher aparece lá fazendo uma reclamação, é comum? Isso acontece muito na sua delegacia? E que providências o senhor, como autoridade policial, toma? E aí eu já aproveito para fazer a pergunta aqui da Maria de Realengo, que é uma pergunta muito interessante. E quando o agressor é policial? O cunhado dela bate da irmã, a irmã já o denunciou, mas por ser policial é protegido pela corporação e nada acontece. Como é que o senhor analisa isso como policial, doutor Orlando Zacconi? Muito obrigado pela honra de recebê-lo aqui no nosso programa Encontro com a Justiça. Bom dia a todos, os ouvintes, os participantes da mesa. O prazer e a honra é toda minha. Conforme a doutora já colocou inicialmente, nós temos uma série de medidas hoje previstas em lei, né, que devem ser iniciadas a partir da delegacia com a comunicação da agressão, mas conforme foi colocado também, a polícia ela não tem condição de imediatamente operar em relação a todos os casos, então, e é necessário que se cumpra o que está previsto em lei, a solicitação ao juízo das medidas protetivas, então essa formalidade toda começa em sede policial, né? A manifestação da mulher assinando o pedido, né, de medida protetiva. O que acontece que eu vejo muito é uma demora muito por conta mesmo do aspecto legal, né, da remessa da delegacia até o juízo, até a decisão da justiça, né? Isso leva muitas vezes mais de 30 dias, né? E, embora a lei, né, dê um prazo para que o judiciário se manifeste, mas infelizmente a máquina burocrática ainda impede que essa manifestação seja rápida, não por culpa, né, do judiciário, mas sim por conta de uma demanda muito grande. Hoje nós temos uma quantidade muito grande de registros em sede policial da Lei Maria da Penha. E eu queria aproveitar a sua presença aqui, porque nosso encontro com a Justiça é para comentar decisões judiciais, e nós estamos aqui com todos os jornais comentando, porque a Justiça de Brasília autorizou o remédio derivado de maconha para uma menina com epilepsia. Como é que o senhor vê essa notícia, essa decisão judicial? O senhor que é contra contra-proibicionismo, faz parte da LIP Brasil, como eu também. E como o senhor, como todos nós que aqui estamos, e como é que o senhor analisa essa decisão judicial? Então, antes de responder essa questão, é só para não esquecer da pergunta que foi feita anteriormente sobre o policial que agride. É muito importante porque se a vítima, em sede policial, observar algum corporativismo no sentido de não se cumprir as medidas que a lei impõe, em caso de comunicação de agressão à mulher, que nós temos as corregedorias da polícia, hoje nós temos a corregedoria interna, nós temos a CGU, corregedoria geral, que são órgãos que podem ser procurados também em caso da vítima encontrar algum problema em sede policial para fazer o registro, para ter o seu direito garantido. Em relação à questão do remédio, à base de maconha, é interessante porque maconha é uma droga, e as farmácias chamam drogarias. Então, drogas têm efeitos terapêuticos e já está comprovado há muito tempo, não é de hoje, já há mais de décadas, de efeitos terapêuticos da maconha. O problema é que o Brasil, ele é muito resistente, a essa questão de autorização para a utilização de medicamentos à base de substâncias proibidas. Imagine que nós autorizamos a importação, por exemplo, de tecido à base de cânhamo, porque a folha da maconha também, as fibras da maconha permitem utilização industrial. E então, o Brasil sempre produziu cordas, o Maranhão produzia tecidos. Antes da proibição. E o Sul produzia cordas para navios com cânhamo. Sim, toda a iluminação pública era feita à base do óleo que vinha da semente da maconha. Então, a utilização dessa planta, tanto para fins industriais como para fins terapêuticos, mesmo ainda, não de uma forma industrial, mas de uma forma na cultura popular, era muito grande. Hoje, o que acontece é o seguinte: o Brasil pode importar remédio à base de cannabis. O Brasil pode produzir roupa à base do cânhamo, mas nós não podemos plantar maconha para fazer o tecido, não podemos plantar maconha para fazer o remédio. Então isso é até uma violação de soberania, no aspecto econômico, e essa autorização feita pelo judiciário hoje para que
paciente utilize um remédio à base de maconha, é muito importante para se quebrar esse estigma, né, para que a gente possa avançar, né, em termos de uma nova política de drogas que começa justamente desacralizando a questão da maconha como um mal em si. Quer dizer, não existe uma substância, uma planta que seja por si só, né, somente negativa na sua utilização. Os aspectos positivos da utilização da maconha é um marco muito importante. Essa decisão colabora para isso, para que a gente possa avançar no sentido de mudança nas políticas de droga no Brasil. Doutor Zacconi, o telefone está bombando aqui. Eu gostaria muito de continuar ouvindo o seu relatório maravilhoso. Eu já receberia a denúncia só pelo seu relatório. E os telefones 30790952, 30790938 estão querendo aproveitar muito a presença da Rose e da Adriana. E são muitas as perguntas, Adriana. Você aqui aumentou muito o nosso Ibope. O bispo vai ficar feliz da vida com esse nosso Ibope aqui. A Magnólia do Irajá pergunta, quer saber, e quando é a mulher que agride o homem, o que acontece? Magnólia de Irajá, grande pergunta. Não é uma pergunta de homem, não, é uma pergunta de mulher. Foi a pergunta, inclusive, que o taxista me fez quando me deixou aqui, ó. Doutora, para que Lei Maria da Penha? Porque eu tinha um amigo que apanhava da mulher. E que não é incomum, né? Há muitos casos de mulheres que batem nos homens. Pelo amor de Deus, Código Penal, tá? O Código Penal tá aí para todos, né? Embora eu não acho que seja efetivamente para todos, mas de alguma forma o Código, tanto o homem quanto a mulher, na verdade nem a Lei Maria da Penha criou crime nenhum. Nós utilizamos o Código Penal, tanto para quem agride a mulher, como para o homem também que sofre a agressão da mulher, tá? Ela vai responder. O que ocorre é que, se for lesão leve, vai ser lavrado o termo circunstanciado, vai para o juizado especial criminal, provavelmente vai ter uma pena alternativa, mas vai responder. Agora, é importante ressaltar aqui, se for uma lesão, se esse homem que sofreu agressão dessa mulher na relação ali conjugal, tá? O crime, na verdade, é o 129, parágrafo 9º, a pena vai até 3 anos e vai para a vara criminal comum. Então, ela vai responder, tá? Pelo crime de lesão corporal, inclusive com a mesma pena. O que ocorre é que a competência, em vez de ser do juizado da violência doméstica, vai para o juiz de uma vara criminal. E pode ser uma pena altíssima, porque a imprensa noticiou recentemente um caso de uma médica chamada Marisa Castro, olha o nome dela, Marisa Castro, que cortou o pênis do seu marido, uma vez que ficou sabendo de uma traição. Então ela já nasceu com o nome para castrar mesmo. E a pena dessa mulher será uma gancho aqui muito alta. Adriana, no caso de um casal homossexual, seja masculino ou feminino, também se aplicaria a Maria da Penha ou... Olha, é controvertido, tá? Existem várias posições. 2 homens não, a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha fala em mulher, fala em gênero, a violência baseada no gênero, tá? O que acontece é o seguinte, o meu entendimento é que transexual aplica-se a Lei Maria da Penha, sim. Por quê? Pro transexual. Porque o transexual, na verdade, ele nasce do sexo masculino, mas ele é uma mulher, ele se comporta como mulher. Eles exteriorizam uma sexualidade que não lhe é própria. Então, eu entendo que é aplicável, inclusive, a competência do juizado da violência doméstica. O meu entendimento é esse. E a Valda... Agora, entre travestis, não, tá? Porque o travesti é homem vestido de mulher. Tá? E então, a Vala tem essas nuancezinhas, mas até hoje é importante ressaltar que eu não recebi até hoje nenhum pedido de medida protetiva de aplicação da Lei Maria da Penha para nenhum transexual, e eu entendo que cabe, e eu não recebi até hoje. Então fica aí o aviso aí, quem estiver sofrendo violência doméstica, transexual, a Lei Maria da Penha é aplicável. Agora, homossexual feminino, Lei Maria da Penha, porque a lei é expressa, tá? É importante ressaltar isso. Mas só assim, em relação à primeira colocação, Ciro, bem rapidamente, essa questão da mulher que agride o homem, muitas pessoas me comentam na rua e tal, mas a gente tem que levar em conta o seguinte, que estatisticamente a mulher sofre muito mais violência do que o homem. Estatística, tá? Historicamente, é uma questão do patriarcado, né? Que o Damasceno perguntou, por que isso acontece, né? A gente vive ainda num sistema patriarcal.
é uma dominação masculina muito presente ainda. Isso aí já tem, Pierre Bourdieu já escreveu, tem um livro que eu recomendo, chama-se Dominação Masculina. E ali tem aquela toda a explicação sobre essa violência que as mulheres sofrem, que é uma coisa que é intrínseca na nossa sociedade. Isso vem lá muito antes, até da época do Império, da época da colonização. Se você começar a ler os livros históricos, o que as mulheres sofreram, por exemplo, as raízes ibéricas da nossa cultura. As nossas matrizes ibéricas são, infelizmente, né, eu acho que são muito fortes nesse aspecto, a dominação do homem sobre a mulher. Se você, qualquer livro de história que você estude a história do Brasil, você vai ver que isso sempre aconteceu e acontece até hoje. Nossos ouvintes, não percam este programa ao vivo na Rede Jurídica TV, www.redejuridicatv.com.br. Porque se vocês estão ouvindo uma mulher linda, maravilhosa, vocês terão a oportunidade de vê-la, de assisti-la no vídeo e vão confirmar que nós hoje somos privilegiados com duas mulheres lindas e inteligentes respondendo às perguntas e esclarecendo os nossos ouvintes, como a pergunta de Val da Rocinha. Muito obrigado, Val, que diz assim: sofreu violência doméstica, denunciou, mas ele continua perseguindo. Ele diz que não tem medo da Lei Maria da Penha. A Maria Cristina da Penha: se alguma mulher for denunciar a violência doméstica à UPP, o que acontece? Então, respondendo aí a primeira pergunta. Geralmente as mulheres falam: mas ele diz que não tem medo da Lei Maria da Penha. Ele não tem medo até ele ser preso. No momento em que ele é preso e que a ficha cai, que bater em mulher dá prisão, a situação muda. A gente verifica isso nos processos, né? Eles ficam muito valentes e tal ali na presença da mulher, mas quando chega o aparato policial e o sistema judicial, que teve que chegar, infelizmente, a situação muda um pouco. Então ela não desiste, ela continue a denúncia e ela peça as medidas protetivas de urgência, porque a gente tem que acreditar que isso vai mudar, tá? Eu sou muito otimista nesse aspecto. Agora, vai ter sempre aquele homem e que tenta de qualquer forma. Eu tenho visto um protagonismo muito grande do direito penal e a Rose trouxe aqui a questão assim: o homem continua morando na comunidade, não tem como expulsá-lo da comunidade. A família dele continua, eles têm relações ali, né, naquela comunidade. Ele tem os amigos dele, que às vezes são comuns aos amigos dela. Então tem uma pressão social, né, sobre essa relação que aparentemente é só dos dois também. E parece que tem um protagonismo do direito penal que pega o homem, tira o homem, desfaça de casa e prende se ele aparecer de novo, e etc, etc. E aí assim, mas essa mulher entrou nessa relação também voluntariamente, né? E aí um outro momento, não sei se vai ter tempo da Rose falar, eu gostaria até de uma outra hora ouvir, talvez de um outro programa, sobre essa fantasia também de que o traficante é o cara que pega as meninas, estupra, etc, etc, etc. Quando as mulheres também fazem opções por essas relações perversas. Quer dizer, ninguém quer ser violentado, evidentemente, mas uma mulher que começa a namorar, né? As mulheres que namoram homens fardados, né? Isso é uma fantasia de uma parcela feminina. São mulheres frágeis que querem uma proteção e entram, né? Os psicólogos falam isso, e entram nessa relação perversa, numa relação potencialmente violenta, e elas acabam sendo violentadas por aquele onde ela busca proteção. Então tem um negócio aí que talvez, eu não sei, se afastando esse protagonismo do direito penal, nós poderíamos pensar em alguma coisa terapêutica, tanto porque agride, que depois confessa, como você nos diz, né? Que depois confessa, chora, se arrepende e que volta a fazer isso de novo. E tanto para a mulher, que se alimenta, ou que se retroalimenta nesta relação perversa, que agride cotidianamente e que ela não encontra forças para sair dessa relação, para botar um ponto final. Aí põe uma vírgula e depois põe outra vírgula e põe outra vírgula e por vezes o ponto final é o feminicídio. Né? Então como é que poderíamos pensar num outro protagonismo, de um outro tipo de solução que possibilitasse essas pessoas desfazerem essas relações ou reconstruir essas relações que não fosse na base da violência? Mas aí entra o Ramon, que você disse que a outra ouvinte perguntou se que não tinha medo da Lei Maria da Penha, e o Ramon vem aqui de Santa Cruz e diz assim: pra mim, mulher merece tomar uns tapas. Normalmente elas gostam. Ramon de Santa Cruz.
É assim mesmo, Rose? Eu não sei, de repente ele gosta de apanhar também. Boa, Rose. A Janaína lá de Pilares, assim, a agressão. Essa pergunta é interessante, Adriana. A Janaína lá de Pilares. Tem assim, homem que não gosta de mulher, hein? Tem homem que não é homossexual. É verdade. Mas também. ele não gosta de mulher. Isso Tá chama-se no relacionamento com os da misoginia. família. A misoginia é o ódio que alguns homens têm pela mulher. Então, E não tem é um homossexualidade, desprezo, não, Não é exatamente. homossexualidade. Ele mantém relação com mulheres. Mulher. Mas ele tem um ódio da mulher. Ele não gosta é de misógino. mulher, ele não gosta de coisa de mulher. Não. Né? Então. Eu acho que o Ramon tem que repensar aí as atitudes Será dele. que o Ramon não pouquinho. gosta de mulher? Aí eu já não posso confirmar. A Janaína lá de Pilares uma pergunta importante, olha, a agressão verbal é crime? Agressão verbal é crime? Meu marido não me bate, mas me trata muito mal, vive me humilhando, gritando comigo e às vezes me obriga a ir para a cama com ele. No começo eu acho ruim, mas depois até que gosto. Olha só a Janaína aqui, que depoimento interessante. Olha só, Ciro, ela diz assim, tudo agressão que é verbal permitido, é crime? A agressão verbal é crime, sim. Tá? Na verdade, E dói. Dói, até mais do que a gente pode adequar isso à violência psicológica, né? Que é a ameaça, aqueles crimes contra a honra, né? A injúria, as humilhações, o menoscabo, o desprezo. Isso tudo é passível de registro, tá? É considerado crime, tá? A autoridade policial vai ouvir o que ela está dizendo, vai colocar isso e ele vai ser processado pela violência psicológica. Agora, com relação à segunda parte aí da pergunta dela, tudo que é consentido é permitido. Se ela consente numa relação dessa e ela não se vê, não se acha violentada, o judiciário e a Lei Maria da Penha não tem que ingressar nesse meio. Se ela permite e gosta, como ela disse, quem somos nós para criticá-la, não é mesmo? Não sei se vocês concordam com isso. Tudo que é consentido entre um casal é permitido. A Marlene lá de Campo Grande, ela diz o seguinte: seu filho sempre foi uma pessoa maravilhosa, todo filho é. No entanto, sua nora é uma pessoa perturbada, que quando bebe o provoca em tudo e chega até a brincar com a sua masculinidade. Um dia depois de tanto provocar, ele deu um empurrão nela e ela se machucou. E que foi na delegacia que o denunciou o filho, ficou enquadrado na Lei Maria da Penha. Mas a culpa foi dela. Existe alguma coisa que ele possa fazer para se defender? É a pergunta da dona Marlene, lá de Campo Grande, em defesa do seu filho. Isso é um caso mais para a Defensoria Pública, né? Ver a legítima defesa. E aí a Defensoria vai ter que avaliar o caso concreto, né? Ver as provas aí e submeter aí para que o juiz então aprecie numa audiência de instrução e julgamento. Eu acho que cada caso tem que ser apreciado. A gente vê muita agressão de filho contra a mãe, tá? É muito comum. E geralmente esses casos têm algum tipo de envolvimento, por exemplo, com a questão do uso do álcool imoderado, eventualmente uso de drogas, né, por parte alguma questão de ordem às vezes psiquiátrica. Então ele geralmente são homens até mais velhos que ficam com as mães idosas e aí aquela mãe se submete. Voltando à questão social, questão econômica. Então, se você observar, assim, como a gente está tratando da lei, é a lei que tem que ser aplicada. Agora, como o Damasceno falou, a gente está vendo um protagonismo muito grande do direito penal e isso me entristece muito e é uma discussão e uma angústia, porque você tem que solucionar às vezes muitas das questões com melhorias na educação, com melhorias do sistema básico de saúde, com terapia, com as comunidades dialogando, com discussões sobre direitos humanos, mas infelizmente a gente não vê muito isso e a Lei Maria da Penha acaba sendo utilizada para tudo, né? Eu não vou deixar de fazer essa pergunta, embora eu seja uma das partes envolvidas nesse evento aqui. A Marcela de Copacabana faz uma pergunta muito interessante, muito inteligente, porque essa semana o STJ modificou uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e ela pergunta aqui, essa semana diz que a Lei Maria da Penha não valeu para a atriz Luana Piovani, quando casada com o autor Dado Dolabella, foi agredida. O juiz alegou que Luana é uma mulher que, por ser independente e forte, não está inserida na lei da... Isso é certo, Adriana?
Olha, é polêmico, primeiro porque a decisão, enfim, foi do meu juizado, então não fui eu a prolatora da decisão, mas eu atuei nesse processo o tempo todo e a decisão foi num sentido e realmente houve uma reforma em segunda instância, né? Então o entendimento do juizado e da colega, inclusive, que proferiu, é um entendimento meu, no sentido de que independe da condição socioeconômica da mulher, né? A Lei Maria da Penha não prevê isso, muito pelo contrário, a Lei Maria da Penha não prevê essa distinção de tratamento, então isso quer dizer o quê? Uma mulher formada, dentista, psicóloga, juiz, não pode ser passível de violência? Pode sim. Não cabe ao intérprete não cabe ao intérprete distinguir, então, de modo que eu vi com muito bons olhos aí o entendimento do STJ recente, a 5ª turma, inclusive, né? Então, todas as mulheres, sem distinção de classe, cor, raça, religião, podem ter a proteção da Lei Maria da Penha. E merece ser amada. Assistam o nosso programa. Assistam o nosso programa através do site www.redejuridicatv.com.br. Nossos ouvintes hoje foram brindados com a presença de 2 mulheres maravilhosas, a Rose, do Afro Reggae, e a Adriana, nossa querida colega, que nos brindou e fica devendo uma volta, porque os ouvintes gostaram muito da sua presença e vão gostar muito mais ainda quando virem ao vivo e a cores. Muito obrigado, nossos ouvintes, pelo programa de hoje. No nosso próximo sexta-feira, dia 11, nós vamos tratar aqui de um assunto muito interessante, que é o assunto ligado à saúde, a saúde pública e a saúde privada. E aqui nos despedimos agradecendo a presença da Rose e da doutora Adriana. Muito obrigado a todos. Obrigada. E bati até cansar. Você acabou de ouvir Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.